Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, e vamos ler de 33 até o 44. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra de vida aos nossos corações, abrindo os nossos olhos espirituais para que vejam e para que atendemos, Senhor, para a necessidade de testemunhar a Teu respeito. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tempo de fazer a diferença. Façamos. Desejo do nosso coração é levá-los a refletir sobre o quanto da luz que é o Cristo tem se refletido através de nós. Nesse capítulo, Jesus traz ilustrações sobre a repercussão da palavra de Deus no coração de quem a ouve. O texto citado mostra Jesus extraindo da vida cotidiana o exemplo da candeia que deve ser colocada no alto do velador para iluminar toda a casa. Em seguida, ele aplica aquela ilustração dada à vida de um religioso que o convida para jantar consigo. E se choca por Jesus não obedecer ao ritual da purificação antes de comer. Que lição aquele religioso recebeu naquele dia? Jesus lança então 3 ais sobre os religiosos que se achavam iluminados pela palavra de Deus. Primeiro ai, contra os que colocam a religiosidade exterior acima da justiça ou do amor de Deus. Ao falar Jesus estas palavras, o fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Prestemos atenção ao poder revelador da palavra de Deus. Não tentemos barganhar com Deus, porque o Senhor, Ele enxerga a nossa interioridade. E essa interioridade, ela se reflete sobretudo dentro dos nossos lares. E não estou falando desse poder revelador na vida do outro, mas em nossa própria vida.
que sejamos luz, façamos a diferença com atos concretos de amor. O Senhor não está preocupado com o cerimonialismo de fachada, antes Ele deseja que o glorifiquemos com atos concretos de amor. E eu repito, a começar de dentro dos nossos lares, que é o nosso primeiro campo missionário. O grande desafio para os cristãos de todas as épocas é fazer com que aquilo que falamos se reflita no que fazemos. Do contrário, seremos grandes farsas como cristãos. O Senhor sempre coloca em nosso caminho oportunidades de fazer brilhar a sua luz. Essas oportunidades são como fotômetros de Deus para ver quanto de sua luz há em nós, que dizemos ser cristãos. Que a luz que dizemos que há em nós não seja trevas. Segundo ai, contra os que valorizam o prestígio, o aplauso e a honra dos homens mais que a glória de Deus. Estamos vivendo um tempo de celebridades gospel, de artistas do mundo gospel, de pessoas que estão ávidas por aplausos e aceitação, onde se cobra cachês altíssimos para se pregar o que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Jesus não se furtou de chamar aquele fariseu, dentro da casa do fariseu, de insensato. Versículo 43, ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. O poder revelador da palavra de Deus é semelhante ao poder da luz, se revela sem esforço nenhum, nada fica oculto diante da luz. O autor de Hebreus corrobora com essa afirmação, dizendo, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Li na versão da NVI. A palavra de Deus é luz que brilha neste mundo escuro e expõe as obras ocultas das trevas, principalmente as que estão no coração do homem. Quantas coisas, quantas malignidades nós abrigamos, quantas intenções malignas, quanto desejo de fazer coisas que são frontalmente contrárias à palavra de Deus. O Senhor conhece o nosso interior. Não é de se admirar que as palavras mais duras do Senhor foram dirigidas aos religiosos de sua época. E o que nos faz pensar que seria diferente com os religiosos do nosso tempo? Terceiro ai, contra aqueles que são fontes de contaminação ao invés de instrumentos da graça salvífica. Versículo 44 diz, ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem o saber. Nós estamos vivendo um tempo de muitas contaminações por vírus mutantes, cada vez mais letais. Estamos vivendo uma mortandade de quase 700 mil pessoas. Mas a pior das contaminações é a moral, emocional e espiritual. Outro dia eu li um artigo muito bem escrito, eu já citei isso, e o articulista falava do pior pecado, e no início ele trazia algumas perguntas para fazer os seus leitores pararem um pouco para pensar qual seria o pior dos pecados. E ao final ele revelava que o pior dos pecados é aquele sem arrependimento, ou seja, o pior pecado é achar que não se tem pecados. Quem não tem? Somos pecadores, justificados sim pela graça de Deus, mas ainda pecadores, porque essa carne, ela só se converte na vinda do Senhor no dia da ressurreição. O que esse texto tão rico nos leva a refletir? Primeiro, fomos chamados para fazer a diferença. Será que temos feito? Cada um de nós é controlado pela luz ou pelas trevas. Não há meio termo. O destino do Filho de Deus é a aurora, não o crepúsculo. Segundo lugar, muitas pessoas
pessoas até começam a andar na luz, mas com o passar do tempo retrocedem e endurecem o coração, tornam-se opacas, resistentes à penetração da luz, e as trevas acabam prevalecendo. E eu queria chamar a sua atenção hoje, cuidado com isso, é sério demais. Em terceiro lugar, outros acreditam estar seguindo a luz, mas a sua religiosidade ela é tão repulsiva que na realidade estão seguindo a escuridão, como os religiosos dos dias de Jesus, e acabam afastando aqueles que querem seguir o Cristo. De repente você é a única Bíblia que aquelas pessoas que convivem com você lá fora terão contato. Faça brilhar a luz de Jesus, se ela existe em você. Em quarto lugar, felizmente há os que são verdadeiros luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta, brilham como candeias em lugar tenebroso e aonde quer que estejam, revelam a luz do Cristo. E por último, reflitamos sobre isto. Quanto da luz que é o Cristo tem brilhado em nós? Que essa palavra ela não se perca, que o coração de vocês sejam ministrados por essa palavra de vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, são tantas as causas impossíveis escritas nessa caixinha, nas nossas mentes, que estão sendo apresentadas neste momento, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja visitando a saúde do teu servo pastor Malta, que o Senhor esteja visitando as nossas causas de justiça, as nossas causas relacionais, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor receba as nossas petições e responda-as segundo a tua santa, excelsa e soberana vontade. E nós já dizemos amém e já te rendemos graças por essas respostas, em nome de Jesus. Visita os enfermos, visita os lares, visita os litígios, tem misericórdia de nós, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a consolação e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.